Oizinho! E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre hábitos de leitura, exatamente. Nós vamos falar sobre como organizar os seus livros, como melhor praticar a boa leitura no seu dia a dia. Pois é, eu falei essa introdução do oizinho aqui no início, né? Porque eu tô me baseando na Vitória Doso, né? Ela começa assim os seus vídeos falando lá com as meninas no canal dela. Inclusive recomendo para você acompanhar, caso você não conheça. E ela partilhou nos seus stories lá, respondendo a uma caixinha de perguntas, uma pessoa que perguntou assim: como faz para ser tão constante nas leituras? Eu achei uma pergunta ótima, né? Pergunta que, na verdade, a gente que está falando sobre livros, sobre leitura, a gente recebe de vez em quando esse tipo de pergunta, e eu gostei muito da resposta da Vitória Doze. Eu queria comentar essa resposta. A resposta dela é muito boa, é suficiente até, e é maravilhosa. Mas eu quero aproveitar em um vídeo um pouco maior, né, e ir comentando algumas coisas sobre o que ela falou lá, porque eu achei muito bom mesmo, beleza? Então tá explicado aqui minhas fontes, minha inspiração, e vamos comentar aqui a resposta da Vitória Doso, ok? Então, quando perguntou para ela como faz para ser constante nas leituras, ela respondeu assim: tem que fazer virar um hábito, estar inserido na sua rotina. Eu aconselho sempre ter um livro com você e sempre que possível substituir o rolar o feed por uma pausa para ler. Vamos comentar essa primeira parte, olha só. Tem que fazer virar um hábito. Essa é uma coisa interessante. E como é que se vira um hábito? Primeiro a gente tem que saber o que é um hábito, né? O hábito é uma coisa que você faz, digamos, rotineiramente ou costumeiramente. Aquilo que é um hábito para você, geralmente você faz quase como no automático. No popularzão a gente fala assim, né? A gente faz no automático. Então, geralmente é um tipo de coisa que você não precisa se esforçar muito, ou ainda que seja uma coisa de esforço, você não se esforça muito mentalmente. Ainda que seja um esforço braçal, sei lá, uma coisa, você tem que carregar uma coisa pesada, mas você todo dia faz isso, você já sabe. Você não tem que não fica, digamos assim, tendo que aprender a fazer aquilo ou tendo que se convencer a fazer aquilo, você simplesmente faz. Isso é hábito. E ela comenta, né? Depois ela bota vírgula, né? Tem que fazer virar um hábito, vírgula, estar inserido na sua rotina. Eu achei muito interessante ela trazer a ideia de rotina aqui, né? Porque o que é a rotina? Rotina tem a ver com aquilo que você faz a cada dia, né? Com aquilo que você, digamos, a sua organização das tarefas do dia, né? Então, a rotina tem a ver com essa sequência, com essa organização. Então, estar inserido na sua rotina significa que você vai pegar a sua leitura e vai encaixar isso dentro da sua programação. Ou seja, você precisa se programar para ler. Essa é uma coisa muito boa, né? Porque, por exemplo, existem coisas que você faz rotineiramente e que você, digamos, já está acostumado, você não pensa para fazer aquilo. Por exemplo, você precisa todo dia pegar metrô para ir para o seu trabalho. Já faz parte da sua rotina, né? Talvez possa acontecer de você pegar um Uber ou outro dia pegar uma carona, pode ser, mas o que faz parte da sua rotina é você pegar o metrô. Então, já que isso faz parte da rotina, uma coisa boa para você criar o hábito de leitura é pegar a leitura e inserir, né, como a Vitória Doso falou, inserido na sua rotina, ou seja, vai inserir isso em uma atividade. Então, conectado ao seu metrô, você tem ali um bom livro. Olha só, dica boa, hein? Uma outra coisa interessante que você pode pensar também é sobre o seu intervalo de almoço. Vamos supor que você, seja na faculdade, seja no seu trabalho, você tem um intervalo de almoço, por exemplo, de... vou botar 1 hora, tá? 1 hora de almoço. Não dá tempo de você voltar em casa, não dá tempo de você sair, dá tempo só de você comer, às vezes ali no trabalho mesmo, ou uma quentinha, ou no restaurante, né? No restaurante universitário, enfim, que seja. Mas você pode se organizar de maneira tal que você não precise gastar toda a sua 1 hora de almoço comendo, né? Você pode ali fazer um prato rápido, né? Ou já tá pronto e tal. E você come em 20 minutos. E aí você vai ter 40 minutos livres. Então você já tem dentro da sua rotina essa 1 hora livre e você vai se organizar de maneira a inserir na sua rotina a sua leitura. Então eu achei muito interessante isso, porque de fato é uma coisa
para fazer parte da sua vida, precisa se encaixar com aquilo que já faz parte. Você não vai criar uma vida que existe leitura. Não, você vai pegar a leitura e fazer ela existir na sua vida. Então, você precisa considerar a rotina que você já tem, né? Então, eu achei muito legal isso aqui. E ela ainda fala mais, né? Eu aconselho sempre ter um livro com você e sempre que possível substituir o rolar o feed por uma pausa para ler. E aqui é uma coisa curiosa, eu não sei se ela tinha isso em mente, mas ela acabou jogando, digamos, para o outro oposto. Não que seja uma contradição, ela está falando de duas áreas diferentes, que é o quê? Na primeira parte, ela falou sobre rotina. Organize-se para encaixar a leitura dentro do seu planejamento de dia. Na outra parte dessa resposta, ela falou sobre não planejar, ou seja, quando rolar, né, olha só, como é que ela diz aqui, sempre que possível, né, ou seja, quando você tiver um tempo livre, quando você tiver uma folga, vai lá e pá, tenha uma pausa para ler, ou seja, esteja preparado para usar dos livros ou, como é que ela diz, né, sempre ter um livro em mãos, ou seja, sempre tem um livro em mãos para que em momentos livres você aproveite esses momentos para ler. E quando é que vai ser esses momentos? Diferente da primeira resposta, aqui nós estamos falando de algo que não é previsível, que não é planejado, né? Mas é um imprevisível previsível. É um não planejado planejável. Como é que isso é possível? Você não planeja, digamos que vai esperar 30 minutos numa fila. Mas você planeja o fato de que, caso você fique 30 minutos numa fila do atendimento que você precisa, você vai ter algo para fazer. Você se planejou para isso antecipadamente, considerando a possibilidade. Gente, é maravilhoso. Será que a Vitória Doso é sabedoria demais, né? Mas eu achei muito legal isso aqui. E ela fala, né? Para você substituir o rolar o feed por parar de ler. E aqui nós temos outro princípio, né? Larga o seu celular de lado. Gente, não é que seja um problema você rolar o feed, né? Você ficar nas redes sociais. Inclusive, a própria Vitória Doso é uma pessoa que produz conteúdo. Inclusive, é aqui que eu tô vendo, né? No Instagram dela. Então, se eu não tivesse rolando o feed, eu não estaria vendo a resposta dela. O problema não é o rolar o feed por si só, mas é porque muitas vezes esse rolar o feed é um entretenimento muito vazio, é uma distração muito fútil, né? A gente não acrescenta em nada. Então, e ainda tem o acréscimo de que às vezes a gente gasta tempo demais com isso, né? Então é bom dosar isso. O que ela nos orienta é lidar com isso de uma maneira muito mais ponderada. Então, ao invés de você gastar tanto tempo no rolar o feed, aproveite tempo para ler, né? E assim você vai ter uma leitura mais constante, né? Você vai ser mais constante nas suas leituras. Eu achei isso muito legal. Tem ainda uma outra parte, tá? Que ela comenta o seguinte, agora falando sobre como ela organiza as leituras dela. Ela diz assim: leituras por prazer, normalmente ficção, eu vou lendo durante o dia e antes de dormir. Leituras espirituais, eu leio pela manhã, junto com o devocional. Leituras de estudo, eu faço à noite, depois do trabalho e aos finais de semana. Sou organizada até pra ler. Bonequinho rindo, chorrindo aqui. Bom, ela parece ser uma pessoa realmente muito organizada, bem diferente de uma pessoa como eu, tá? Então, por isso que a gente se baseia na resposta dela, na experiência dela, ao invés da minha. Ai. A minha experiência de organização de leitura é um tanto caótica, mas de vez em quando dá certo. Mas vamos observar o que ela diz aqui. Ela tem 3 tipos de leitura. Essa é uma coisa interessante. Você saber classificar suas leituras por tipo ou por propósito é muito bom para você saber, digamos, considerar as leituras para aquilo que você precisa. Por exemplo, isso aqui é claramente mostrando como que a ideia de ler apenas um livro por vez não é tão interessante assim. Porque se você lê apenas um livro por vez, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo da Vitória Doso. Ela lê uma leitura de prazer, aí ela pega um livro que é um negócio desse tamanho assim, ela pegou as Crônicas de Nárnia, volume único. Enquanto ela estiver lendo aquilo ali, ela não vai ter leitura espiritual, ela não vai ter leitura para estudo. Como é que é isso? Não é uma coisa boa.
Igualmente, se ela está fazendo uma leitura para estudo, né? Não sei exatamente que área. Eu sei que ela gosta de alguma coisa de política. Mas vamos supor que ela pega um livro de política lá, o Capital, de Marx, sei lá, um negócio desse tamanho aqui. Aí ela não vai ter leituras espirituais, não vai ter leitura de prazer, sabe? É complicado, né? É complicado. Então, não funciona assim. A nossa vida é complexa, logo a nossa leitura ela tem que ser levemente complexa, porque corresponde ao que é a nossa vida. Então, classificar as suas leituras de acordo com as necessidades da sua vida é bom. Vamos lá. Ela diz leitura por prazer, normalmente de ficção, né? Então, esse é o prazer dela. Eu achei interessante que ela colocou normalmente, porque ela não está impondo isso, né? E obrigado, Vitória, por não impor isso, porque algumas pessoas querem impor os seus gostos a nós, né? Tem gente que vai ter leitura prazer, outros tipos de leitura e tudo bem, tá? E ela diz assim, né? Eu vou lendo durante o dia e antes de dormir. Ou seja, parece ser um tipo de leitura que ela não está tão preocupada em terminar. Talvez é um tipo de leitura que ela não está, digamos assim, não tem prazo, é uma leitura que ela não está fazendo muitas anotações. Ler durante o dia, imagino que seja um livro que ela carrega na bolsa dela, né? Porque ela vai ler, sei lá, no escritório, no intervalo de trabalho, né? Vai lendo porções pequenas, sabe? Então, esse é um tipo de leitura bem específico, né? Vamos lá. Leitura espiritual eu leio pela manhã junto com o devocional. Então, ela tem um tipo de leitura que ela chama de leitura espiritual que tem a ver com a sua devoção. Se encaixa, né, logo após ali, né, como é que ela disse? Junto, né, com o momento devocional. Então, uma leitura reflexiva, uma leitura sobre vida cristã, sobre o caráter de Cristo, sobre prática de oração, enfim, ou até exposição bíblica, né, alguma coisa assim, que seja espiritual. Então essa é uma coisa interessante, que ela pegou o propósito da leitura e se encaixou juntamente com outra coisa que tem o mesmo propósito. Olha só que coisa interessante. Então, essa ideia de unir os propósitos ajuda a ficar cada vez mais confirmado aquilo que a gente comentou antes, do encaixar, do inserir na rotina. Se eu já tenho na minha rotina a minha leitura de devocional, eu tenho um livro que corresponde a esse mesmo propósito, encaixar ali é muito mais natural, né? Para eu lembrar, para eu contribuir na leitura. Então, isso é interessante. E depois ela coloca, né? Leitura de estudo eu faço à noite depois do trabalho e aos finais de semana. Ou seja, ela dedica um tempo para estudar algum assunto, alguma área de interesse. Então, o que ela vai fazer? Chegou do trabalho, né? Certamente ela vai chegar, vai descansar, comer alguma coisa, sei lá, troca de roupa, tomar banho, etc. E aí ela vai separar um tempo para estudo. Então, se ela coloca que é depois do trabalho, significa que é depois daquele expediente. Significa que ela não vai estar fazendo essa leitura junto com outras atividades, né? E ela diz também aos finais de semana, ou seja, final de semana é quando ela está livre do trabalho, né? Então é interessante, existe leitura que precisa separar um tempo para fazer, né? Assim, talvez eu esteja falando muito mais do que está aqui, mas eu acho que faz sentido. Vitória, por favor, tá certo que eu tô falando? Confirme aí nos comentários se você estiver vendo esse vídeo. Mas eu acho que faz sentido, né? Então, existe leitura que você realmente precisa sentar e ler. Não dá para você ler, por exemplo, sei lá, uma teologia sistemática no consultório médico. Talvez dá, mas assim, você não vai conseguir aproveitar tanto do que aquele tipo de livro requer, né? Um livro que requer estudo, que requer, sei lá, até desenho, grifar, anotar. Então, tem tipos de leituras para diferentes tipos de propósitos, para diferentes tipos de ambientes, né? Então, isso é uma coisa interessante. A leitura por prazer, ela lê durante o dia. Ou seja, esse é o ambiente do prazer, né? Aquele alívio durante o dia. A leitura espiritual na devocional pela manhã, ou seja, o momento de leitura espiritual é no início do dia. E a leitura de estudo é no final do dia, depois do trabalho. Então, além de ambientes diferentes, aqui a gente está tratando de momentos diferentes, né? Não sei se a leitura de estudo ela faria no mesmo ambiente da leitura espiritual, mas isso não importa. O que importa é que existe um momento certo para aquilo, né? E isso é interessante, é muito interessante. Isso ajuda mesmo a nos organizarmos e considerarmos as nossas leituras de maneira coerente com o que é a nossa vida.
E aí, gostou das dicas da Vitória Doso? Eu gostei demais, tá? Gostei tanto que mandei uma mensagem pra ela: Vitória, deixa eu fazer um vídeo sobre suas dicas, porque eu achei muito legal, né? E eu espero que tenha sido proveitoso para você conhecer as dicas da Vitória Doso, que você, caso você não tenha visto ainda, e também os meus acréscimos aqui, né? Espero que eu não tenha piorado aquilo que já foi legal que ela falou, mas aqui as minhas opiniões do que eu creio que pode sim contribuir para uma boa leitura, ok? Por esse vídeo eu vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!